Muito boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Esta reunião ordinária destina-se a ouvir em audição a doutora Dina Duarte, na qualidade de Presidente da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do CDS, mas votadas por toda a Comissão. Dou as boas-vindas à doutora Dina Duarte, a quem agradeço a presença e, conforme é costume, embora creia que isso consta da convocatória, dar conta que o modelo de audição nesta Comissão de Inquérito, é exemplo do que acontece em quase todas, passa por uma primeira ronda de 8 minutos para cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta, depois de uma segunda ronda possível de intervenções de 5 minutos por cada grupo parlamentar com resposta conjunta. Nessa altura lhe pedirei que faça a recolha do conjunto alargado de perguntas e, caso se mostre necessário, e a requerimento dos grupos parlamentares, uma terceira ronda de 3 minutos, sendo que é conferida a cada senhor ou senhora deputado por si só intervir por 2 minutos. Está também prevista uma intervenção inicial até ao máximo de 15 minutos, que é conferido aos nossos depoentes, querendo, se se entender, pode usar a palavra para enquadrar ou explicar o seu envolvimento de forma genérica neste assunto, ou então darmos início imediatamente à audição. E a primeira pergunta que lhe fazia é exatamente essa, se quer usar a palavra para uma intervenção inicial ou se pretende dar desde já início à audição, sendo que, por facilidade de todos e atento à distância, apesar de tudo, depois poderá tirar a máscara para poder ser mais clara a intervenção. Pergunto-lhe, pretende usar a palavra? Fazer uma pequena apresentação. Creio que fará sentido. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada por estar neste nobre espaço de representação do nosso povo. Eu sou Dina Duarte, tomei posse como Presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, o dia 2 de janeiro deste ano, do corrente ano. Enquanto cidadã, estive desde sempre envolvida no problema e tentei colaborar na solução de todo do que era necessário para aquelas gentes que tão em choque ficaram e que tão pobremente ficámos em termos de apoio. Numa primeira fase, depois tudo se resolveu. Enquanto Presidente da Associação de Vítimas, acolhi 2 pedidos por parte de um associado relativamente à reconstrução da Capela de Nossa Senhora das Brotas em Graça, na aldeia da Adega, Graça, Pedrógão Grande, por ainda não estar a ser construído. E, posteriormente, obtive também, já em junho, o pedido de uma outra senhora, de uma Alzira Luís, relativamente à construção da sua casa, que tinha ficado pendente, ou seja, ainda não estava concluída, envolvidos 3 anos sobre a tragédia. Pronto, nesse sentido, eu remeti para o Revita um pedido de esclarecimento, que ainda aguardamos, é natural que ainda leve algum tempo, esperamos que seja breve, dado que a senhora continua ainda a viver realojada numa casa que é paga pela Segurança Social e é urgente que a casa dela lhe seja dada. Enquanto Presidente da Associação de Vítimas, é isto que tenho a dizer. Relativamente à... Eu eventualmente, direi aquilo que pretendo relativamente na conclusão. Pronto, é um bocadinho isto, não há nada de excepcional a dizer nesta primeira fase. Muito obrigado. Garantidamente, oxalá, também não se esgote nesta primeira intervenção esta audição. Vamos dar início à primeira ronda com o Grupo Parlamentar do PS e eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Gouveia. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, caras e caros colegas deputados, caras e caros membros dos Serviços de Apoio à Atividade Parlamentar. Naturalmente, os últimos são os primeiros, Sra. Presidente da Associação de Vítimas de Incêndios do Pedrógão Grande, cuja presença em nome da bancada do Partido Socialista, evidentemente que agradeço, cumprimento e saúdo. E
dizer-vos que, conforme tem sido e continua a ser nosso hábito metodológico no plano introdutório, consideramos fundamental a exposição breve, mas clara, de notas de enquadramento relativas a esta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar, a saber, e concretizando, esta Comissão Eventual, como todos sabemos, resultou de uma iniciativa de deputados do Grupo Parlamentar do PSD que requereram a sua constituição obrigatória naquilo que é a ambiência legal aplicável. Esta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar tem um objetivo muito claro e inequívoco: apreciar a atuação do 21º Governo Constitucional, o anterior ao atual, no que toca ao processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017, e quando falo de processo de atribuição de apoios, também é tudo muito claro, falamos de atribuição de apoios para a recuperação de habitações, para a recuperação de empresas, para a recuperação de equipamentos públicos e privados e para a reposição do potencial produtivo. E é sempre bom que enfatizemos, clarifiquemos e não criemos qualquer espaço de dúvida quando lembramos qual o objetivo subjacente ao surgimento e funcionamento desta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar. Passando para a audição propriamente dita, há um conjunto de questões concretas que naturalmente gostaria de colocar no sentido de procurarmos, como é hábito, clarificar, esclarecer aquilo que possa ser útil para o que está em apreciação, para o que está em discussão, o tal processo de atribuição de apoios. Em termos também de método, julgo que o habitual é colocar-se uma questão, haver resposta e depois passar-se à questão seguinte. Senhora Presidente, para termos a percepção, sendo que até já o adiantou na sua intervenção inicial, mas dizia eu, para termos a percepção da ambiência difícil, de desespero, de descontrole até, permitir-me começar por lhe perguntar se acompanhou e se recorda da ambiência social vivida no logo após a tragédia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra. Muito obrigada. Sim, eu vivo naquela região. Perdi familiares, perdi amigos, perdi conhecidos. E, obviamente, que o primeiro contacto que eu tenho com aquela realidade, a que eu não estava na aldeia principal onde vivo, onde passo a maior parte dos dias, foi de realmente... Era uma destruição total, não é? E o desespero era muito, no sentido em que nós vivemos com os fogos desde sempre, desde miúda. Eu nasci numa aldeia sempre no sopé da Serra da Lousã, e sempre vivemos com os fogos rurais, mais na época do verão. Nunca vivemos nada como aquilo, e isso foi o que realmente nos surpreendeu. Foi o grau de destruição e a rapidez com que aquele fenómeno ocorreu. Por isso levou à tragédia que levou, à quantidade de perda de vidas humanas e de algumas casas de habitação que foram destruídas, bem como os seus anexos e algumas empresas, obviamente que sim. Houve por parte de todas as pessoas um sentido de tragédia, de perda, porque nunca tínhamos vivido tal. E pronto, eu dei algum apoio naquela primeira fase como cidadã, não de outra forma, mas como cidadã. Não sei se era... basicamente isso. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Sra. Presidência, não obstante essa muito complexa e difícil no plano social, para não dizer a outros níveis, complexa e difícil ambiência, concordará, reconhecerá, tem a noção, pergunto eu, da celeridade, em qualquer coisa como meia dúzia de dias, apesar dessa tal complexa ambiência, com que foram feitos por várias entidades, diríamos que os levantamentos possíveis das múltiplas anomalias. Dito de outra forma, concordará, reconhecerá que o Estado foi rápido a agir quando, por exemplo, tendo os incêndios ocorridos entre 17 e 24 de junho,
15 dias depois, através do Decreto-Lei 81-A de 7 de julho, é determinada a criação do Fundo Revita. Mais 5 dias depois, na sequência do relatório síntese possível, uma resolução do Conselho de Ministros determina um conjunto diversificado de ministérios que aprovem e avaliem um conjunto de apoios de medida setorial. Não acha que, na tal ambiência que descreveu e conheceu melhor do que todos nós, que apesar de tudo podemos, não sei o que eu digo, são os atos que o confirmam, julgamos nós, que o Estado foi, tanto quanto possível, rápido a agir? Para responder, por favor. Sim, nesse sentido de Estado, de agir de acordo com aquilo que era necessário para aquela população, sim, não sentimos isso, sentimos que houve efetivamente essa preocupação, esses levantamentos, que eu sinceramente participei em alguns. Posso lhe dizer que achei que até seriam levantamentos a mais, não houve ali um cruzamento de informação, mas vale mais a mais do que a menos, não é? Nestas questões, vale mais uma clarificação de todas as situações e os levantamentos foram inclusivamente feitos os levantamentos das perdas que tiveram a nível rural, a nível de construções. Portanto, isso eu creio, e a própria legislação que foi concebida a seu tempo, nesse ponto de vista, não é? da perda que foi de tudo o que era a vivência das pessoas. Algumas delas ficaram efetivamente desprovidas de tudo. E nesse sentido, sim, creio que houve um esforço de quem de direito. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Julgamos todos que terá também conhecimento, porque ainda que, enquanto Presidente, tenha tomado posse já em janeiro do corrente ano, mas que terá conhecimento de que o Fundo Revita, que referi na questão anterior, teve uma dotação inicial entre participação do Governo e generosidade social de 7.200.000 euros. Quando hoje, de acordo com os dados de que dispomos, se conclui que há 80%, sensivelmente, que estão executados, concorda connosco que, porque o ótimo é inimigo do bom, que 80% de execução não deixa de ser um bom resultado social? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, doutora Dina. A execução de 80% da aplicação do Fundo de Revita, tal como foi, obviamente que é um bom resultado. Poderei eventualmente discordar de um ou outro ponto, mas isso é algo que me compete a mim gerir. Mas sim, houve efetivamente uma execução, eventualmente até célere, porque houve vizinhos meus que perderam a casa em junho, 17 de junho, e a 24 de janeiro foram passar o Natal. Portanto, houve aqui efetivamente essa preocupação e, nesse sentido, é uma boa execução. 24 de dezembro, foi o que queria dizer. Passar o Natal em janeiro seria mais... 24 de dezembro, peço desculpa. Muito obrigado, obviamente. Sr. Deputado, para prosseguir, faz favor. Quando tivemos todos o cuidado, não fui só eu certamente, de ler um conjunto de declarações suas que apreciámos e algumas das quais suscitaram a necessidade de solicitarmos alguma clarificação. Entre várias declarações suas, uma delas é de que reconheceu que terão havido construções e reconstruções de casas atingidas por fogos que permitiram situações menos corretas, mas que foram da responsabilidade de uma ou de outra pessoa e não da generalidade da população. Pode concretizar, objetivar aquilo que quis dizer com estas afirmações? Muito obrigado. Para responder, por favor. Vivendo eu naquele território, obviamente que me apercebi que, e eu estou à vontade para dizer aquilo que sempre disse e que continuo a dizer, considero que devem ser reconstruídas todas as coisas, ou seja, tudo o que foi perdido
Se tinha um telhado, deve ser colocado um telhado, não é? Para que não fiquemos com aquela paisagem de guerra com a qual eu e os meus vizinhos temos que viver todos os dias. No entanto, se era um curral de ovelhas, deveria ter sido reconstruído aquele espaço como um curral de ovelhas. Se era uma ruína, que estava em ruína há mais de 2 anos ou 3, deveria ter sido retirado aquele espólio, que não deve continuar lá, que não deveria continuar lá, e pronto, e ter sido limpo aquele espaço. Isso foi também aquilo que eu verifiquei no terreno. E isso, obviamente, que eu, enquanto cidadã, percebendo e vivendo no ambiente da aldeia, sei que estas animosidades vão-se criando, não é? Há esta situação, mas o que é que se passa? Mas o que é que aconteceu? Mas o que é que se passou ali? E, efetivamente, são as constatações que eu tive diretamente no espaço onde eu vivo. Pronto, essa é a realidade. Não lhe posso dizer nomes concretos, porque não fiz esse levantamento, não era esse o meu interesse. Agora, para mim, entristeceu-me verificar esse tipo de situação, que havia espaços que não eram espaços habitacionais onde viviam pessoas, que foram reconstruídos como casas de habitação, e haverem outras pessoas que, eventualmente, estariam com maior celeridade a precisar de que a casa fosse construída, porque, efetivamente, viviam lá e tiveram que esperar mais algum tempo. Agora, continuo a dizer, eu considero que todas as construções deverão ser feitas, inclusive as segundas habitações. As ditas segundas habitações de pessoas, dos meus vizinhos, que vivem, porque tiveram que vir trabalhar para a cidade e que neste momento estão lá, em ruína. Eu tenho que lidar com aquelas ruínas todos os dias e com a falta daquelas pessoas numa aldeia. As nossas aldeias são aldeias de 30, 40 pessoas. Eu, às vezes, com o meu marido, costumamos brincar. A aldeia de Modirim ficava toda neste prédio. E ainda podíamos pôr os animais e pronto, por aí. Para dizer o quê? Que realmente nós somos 40 e tal, 50 pessoas, não somos mais do que isso. No verão, quando vêm os nossos vizinhos, para nós, ou num período não de verão, mas olha, no período de Covid, alguns vieram porque tinham as suas casas de segunda habitação que não sofreram com os incêndios e puderam regressar e estar por lá. Obviamente, para nós é sempre alegria termos mais alguém no nosso território, alguém que tinha as suas raízes por lá. Eu considero, não sei se quer depois questionar mais alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Depreendo, ainda no âmbito da questão anterior, que não se está a referir, por exemplo, em situações de imóveis onde, por vezes, no mundo rural, ainda tinham, por exemplo, a casa de banho fora de casa e que, enfim, com a tragédia se aproveitou para dar dignidade à nova resposta. Julgo que não é disso que está a falar, mas disse também que a responsabilidade era de uma ou outra pessoa. Quero objetivar o que é que quis dizer com essa expressão. A responsabilidade é de uma ou outra pessoa e não da responsabilidade da população em geral, ou pretende ficar-se apenas pelo que referiu anteriormente? Muito obrigado. Para responder? A população, obviamente, que quando é questionada se pretendem que seja feita a reconstrução deste ou daquele espaço, claro que sim, claro que aceitam que isso aconteça, não é? Quando são questionados por quem de direito percebe a lógica da implementação do que foi a implementação do Revita, têm a consciência do que é ou não é prioritário perante as necessidades e perante aquilo que estava legislado. Portanto, é nesse sentido. Sr. Deputado. Sra. Presidente, uma outra das suas declarações, designadamente no momento da tomada de posse, foi que a questão das indemnizações estaria praticamente resolvida, isto é, quase todos os casos resolvidos, e que, portanto, essa não era, digamos, a prioridade programática do mandato que se ia iniciar. Portanto, confirma estas declarações. Sr. Presidente. Sim, confirmo. Sr. Deputado. Qual a sua apreciação quando, e julgo que também conhecerá esses dados, que são públicos, quando sabemos que, por exemplo, só na recuperação de equipamentos públicos, rede viárias, sinalizações e um conjunto de outros equipamentos, que foram investidos, naturalmente com o apoio de fundos comunitários, cerca de 3 milhões de euros, e que na reposição da atividade comercial
cerca de 2 milhões de euros, com 80%, sensivelmente, de apoio atribuído. Qual é a apreciação que faz destes resultados? Para responder, Sra. Doutora Dina. Todos os apoios que foram atribuídos às empresas e à reabilitação do território, obviamente que são positivos. Tanto mais que nós vivemos cerca de um ano sem qualquer reposição da sinalização, o que era um bocadinho estranho e que foi um bocadinho complicado, porque a solidariedade do povo português não foi só nos donativos que os fez chegar, não é? Mas foi também o quererem vir até ao território e colaborarem connosco na reconstrução, na limpeza, na manutenção dos espaços. Isso foi, por vezes era difícil nós conseguirmos que eles chegassem ao local certo para poder colaborar connosco. Agora, obviamente que houve um esforço comum e que há um esforço comum e que esperamos que continue a existir, no sentido que o nosso território seja reabilitado, no sentido de que ele seja também um exemplo para que de futuro, se voltar a existir uma tragédia semelhante a esta, a que aconteceu em 2017, tenhamos já um conjunto de legislação preparada para poder aplicar, designadamente na questão da aplicação dos fundos que vierem a ser recolhidos generosamente pelos donativos dos portugueses e não só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Presidente, uma última questão, e aliás devo referir que espero que compreenda que as questões que estou a colocar são as que são porque, de facto, esta Comissão é apenas e só, outras questões serão abordadas porventura noutros fóruns, para apreciarmos o processo de atribuição de apoios do anterior Governo. E é por isso que lhe estou a falar de apoios e do seu processo de atribuição. Quando refere, e são também palavras suas, que há processos há promessas de responsáveis que continuam por cumprir, está-se a referir a processos de atribuição de apoios? Há uma expressão sua dizendo que há promessas de responsáveis que continuam por cumprir. E a minha pergunta é, quando faz essa afirmação, refere-se aos processos de atribuição de apoios e, se sim, está em condições de objetivar em concreto caso ou casos de dual tratamento que ficaram por resolver? Muito obrigado. Doutora Dina Duarte. Eu não consigo contextualizar. Consegue-me dizer qual é o momento em que eu peço desculpa? Julgo que, a determinado momento, naquele período imediatamente após a sua tomada de posse e da sua equipa, a quem naturalmente todos desejamos o maior sucesso e com o qual estamos evidentemente solidários, que terá referido a propósito da necessidade de reflorestação e que havia persistia uma certa desorganização, que referiu que haveria promessas responsáveis que continuavam por cumprir. E como essa expressão é uma expressão muito genérica, e como estamos a apreciar por essa atribuição de apoios, eu estou-lhe a perguntar se referia a processo de atribuição. Eu penso que não, mas quero que o diga. E se porventura se referisse a isso, pedia-lhe que objetivasse em concreto quais eram os casos de dual tratamento que porventura tivessem ficado por resolver. Não, tem a ver efetivamente com um outro tipo de aplicação a nível territorial, a ver com a reflorestação, com todo um conjunto de situações que nós precisamos sentir verdadeiramente a diferença para que não volte a acontecer o mesmo que aconteceu, não é? Porque ciclicamente sabemos que estes fogos poderão voltar, não é? Este fenómeno foi um fenómeno que aconteceu pela primeira vez, que nos surpreendeu a todos. Eu cresci no Concelho de Castanheira de Pera e tive imensos fogos a vida inteira. Aquele não era um fogo que tivesse que ser daquela forma se fosse um fogo florestal normal. Não era o caso, foi aquele fenómeno que ocorreu e, obviamente, que a nós é importante para nós que vivemos no território que a reflorestação seja pensada de uma outra forma, que não haja monopólio do eucalipto, independentemente de estar bem, de ser e de estar, o que nós pretendemos é que não esteja tão próximo das nossas habitações para que, de certa forma, as árvores amigas, da população, que são aquelas que, de certa forma, nos podem ajudar a baixar a temperatura e a dirimir aquele primeiro contacto entre o fogo
que vem da floresta e o fogo rural mesmo junto às habitações, obviamente que eu creio que, pronto, que nesse sentido não fiz-me entender, portanto não é por aí. Sr. Deputado, mesmo para concluir. Eu apenas dizer que compreendi perfeitamente e relativamente às considerações que fez, que tomámos todos a devida nota e quero apenas para já agradecer a sua postura colaboradora e reafirmar a nossa disponibilidade sempre para continuarmos a colaborar de forma responsável e solidária. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminada a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Dina Duarte e agradeço-lhe aquilo que já aqui nos disse. E numa comissão parlamentar como esta, estando perante a principal responsável da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, seria incompreensível se da minha parte as minhas primeiras palavras não fossem de facto para singelamente homenagear a memória dessas vítimas e na sua pessoa agradecer-lhe penhoradamente em nome do PSD o trabalho muito meritório, o trabalho extraordinário que foi e vem sendo desenvolvido pela Associação. Um dos objetivos da Associação, de entre muitos, prende-se com a missão de colaborar e pugnar pelo total apuramento das responsabilidades e circunstâncias e causas que envolveram o incêndio de Pedrógão Grande de 2017. E por isso, a esse propósito, eu gostaria aqui de fazer um paralelismo, porque nós entendemos que esse pugnar pelo total apuramento das responsabilidades e das circunstâncias e causas que envolveram o incêndio é a melhor forma de homenagear a memória das vítimas. E o paralelismo que eu faço tem a ver com os objetivos do PSD também, ao promover potestativamente esta comissão de inquérito. Os objetivos são de facto os mesmos. Homenagear a memória das vítimas, tentando saber tudo o que correu de mal no pré e no pós-incêndios, para que situações dessas não voltem a acontecer. Portanto, é o nosso objetivo, é o objetivo do PSD, e este paralelismo faço porque começa a ser quase intolerável nesta Comissão, e peço desculpa por esta parte, não tem nada a ver com a Sra. Doutora, mas começa a ser um pouco intolerável aquilo que se tem verificado nesta Comissão por parte de alguns partidos, numa estratégia certamente concertada de colocação em causa da própria existência desta Comissão de Inquérito, com o argumento de que esta Comissão tem como objetivo fazer das vítimas criminosas, ouvimos isto reiteradamente nesta Comissão, e manchar o nome da população, do povo de Pedrógão Grande. Isto é, a nosso ver, um atentado à memória das vítimas dos incêndios de 2017. E, portanto, a nossa obrigação moral, enquanto partidos nesta Casa, é, de facto, fazer essa homenagem, e para fazermos isso temos de saber tudo o que aconteceu de mal, seja na atribuição dos incêndios, como é o caso, dos apoios, como é o caso, para que no futuro isso não aconteça. E, portanto, a minha primeira pergunta é óbvia. O que eu pergunto à Sra. Doutora é se, na qualidade de representante máxima da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, se partilha desta posição aqui reiteradamente referida, de colocar em causa a existência desta Comissão de Inquérito, ou se, ao contrário, esta Comissão de Inquérito vai também ao encontro daquele objetivo que tinha de se apurar tudo o que há para apurar, tudo o que correu de mal, para que não volte em futuras situações, que todos esperamos que não aconteçam, as coisas decorram com normalidade e com o ritmo que todos nós exigimos. Fazia-lhe esta pergunta em concreto para começar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente. O que seria positivo era que não voltássemos a ter fogos como aquele. Lamentavelmente, não penso que isso venha a acontecer, mas penso que 66 vítimas mortais são demasiadas pessoas para não ponderarmos outras formas de agir perante este tipo de situação. Creio que 17 de junho de 2017 foi um ponto de viragem em muitas coisas neste país, designadamente no que toca aos fogos, e foi um momento alto da solidariedade que os portugueses tiveram para com agentes que muito tinham perdido.
deveu-se fundamentalmente à perda de 66 vidas. E obviamente que isso tem um peso muito grande em toda a solidariedade a que nós fomos sujeitos. O que se pretende é que este 17 de junho de 2017 tenha sido o pior momento em termos de perda de vidas humanas e que venha a servir como um estudo de caso ou tendo em linha de conta, por exemplo, as recomendações do Tribunal de Contas, não é? Que vêm dizer que tem que haver legislação para prever que, caso venha a existir algo semelhante neste país, seja pelo fogo, seja por qualquer outro tipo de catástrofe, já exista uma legislação que possa ser aplicada no sentido de não estarmos todos a aprender. Eu acho que o pós-17 de junho foi estarmos todos a aprender como é que se poderia ajudar nesta ou naquela situação, como é que a solidariedade dos portugueses poderia ser gerida da melhor forma. Eu creio que a melhor homenagem que podemos prestar às 66 vítimas mortais e aos mais de 200 feridos que ficaram é efetivamente isso. Obrigada. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Concordamos perfeitamente com o que acabamos de dizer e supomos que temos a certeza, aliás, que esta Comissão pode dar um contributo nesse sentido também, no sentido de se evitar que no futuro as coisas não corram tão mal como, infelizmente, aqui correram. Coloco-lhe algumas questões mais de ordem geral. Com esse contacto tão próximo que teve com este drama, a senhora doutora, como Presidente ou noutras funções, ou como simples cidadã, tem conhecimento de alguma ilegalidade, e reforço a palavra ilegalidade, na atribuição dos apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior? Para responder, Sra. Doutora. Aquilo que eu posso falar é daquilo que eu vi. Era das ruínas que eram ruínas e que depois viraram casas. É dos corrais de ovelhas que eram corrais de ovelhas e depois viraram habitações. Percebe? Isso é a única coisa que eu poderei falar. Não poderei falar de muito mais. Obviamente que toda aquela população ficou em pânico. Toda aquela população percebeu que se pudesse conseguir fazer o que quer que fosse, conseguisse fazer, que podendo ser feito, que seria feito. E houve casas que melhoraram comparativamente com o que eram, não é? Houve vizinhos meus que ficaram com uma casa melhor do que a que tinham. Quer dizer, houve um esforço para que as coisas corressem bem. E às vezes as coisas, quando estamos todos a fazer de novo e sem experiência nestas situações, obviamente que pode haver alguns casos que corram menos bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Um pouco na mesma linha, mas não agora no plano estritamente legal, e na sequência do que acaba de nos dizer, tem conhecimento de casos concretos de injustiças, de algum tratamento desigual na atribuição de apoios, de alguma omissão na atribuição de apoios, pessoas, sejam singulares ou coletivas, que preenchessem os requisitos e necessitassem desse apoio e que vissem recusado esse tipo de apoio previsto na lei? Se tem conhecimento de casos concretos? Não creio que haja esse tipo de situação. Eventualmente foi-se além, no sentido em que não se fizeram só prioritariamente as primeiras habitações, mas se calhar foram-se fazendo outras, porque possivelmente o objetivo era que todo o reposto, que fosse reposta em termos habitacional tudo o que foi destruído. Poderia ser essa a filosofia. E pronto, e nesse sentido houve algumas situações que se calhar, no meu ponto de vista, não correram tão bem. É só nesse sentido. Sr. Deputado. A Associação recebeu em algum momento queixas ou denúncias por parte de potenciais afetados ou até associados relativamente a alguma iniquidade na atribuição de subsídios, se há documentação na Associação sobre esta matéria? Para responder. Eu tomei posse o dia 2 de janeiro deste ano. Não tenho qualquer conhecimento desse tipo de situação. Eventualmente terão que depois colocar a questão à doutora Nádia Piazza. Sr. Deputado, para prosseguir.
Agora, um conjunto de questões mais a outro nível e que visam perceber se a atuação do Estado no que se refere aos apoios para a revitalização da zona do Pinhal Interior e os apoios para uma maior resiliência, para trazer maior resiliência às populações e uma maior prevenção de tragédias como a de 2017, portanto, mais ligadas a estas temáticas. A associação que muito bem dirige tem desenvolvido interessantes iniciativas que visam fomentar uma melhor autoproteção e uma maior resiliência das populações. A necessidade de desenvolverem essas atividades decorre do facto de não haver do Estado, digamos, uma resposta cabal a este tipo de exigências. Portanto, será que a associação se vê na obrigação, digamos, de promover este tipo de medidas, uma vez que da parte do Estado elas não são promovidas? Muito obrigado por responder. Obrigada. Faço. Relativamente à questão da aldeia segura, que é a tipologia proposta pelo Estado, pelo Governo, algumas aldeias foram incluídas, outras não, creio que tem a ver com as próprias prioridades. No entanto, a Associação de Vítimas tem feito também algum trabalho e que pensamos que fará sentido haver aqui a conjugação da aldeia segura com aquilo que era um projeto da anterior direção, que nós continuamos, que é a questão das aldeias resilientes, no sentido de dotarmos as aldeias de todo um conjunto de equipamento que possa possibilitar, numa primeira linha, que os próprios cidadãos se possam defender eles próprios, ou que se possam defender quando tudo falha à sua volta, ou quando não chega socorro, ou quando não chega um bombeiro para nos ajudar, que foi o que efetivamente aconteceu no dia 17 de junho, por causa daquele fenómeno, do fenómeno que pela primeira vez nos atingiu e com o qual nós não estávamos habituados a lidar. Pronto, e é nesse sentido que para nós, enquanto associação, faz todo o sentido que as pessoas sejam mais resilientes, que sejam dotadas quer de conhecimento, quer de equipamentos, para poderem, numa primeira fase, ou quando tudo falha, elas terem algo para se poderem proteger ou para poderem combater. Não são bombeiros, não é isso que nós queremos, mas nós queremos é que haja na aldeia um determinado equipamento que possa permitir que as pessoas possam salvaguardar elas próprias e aos seus bens. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. Formulo esta questão. Entende que o Estado e os seus diversos organismos estão a fazer o que se impõe para prevenir a ocorrência de factos idênticos aos que ocorreram em 2017? E falo nisto porque a Sra. Doutora afirmou numa entrevista ao Jornal de Notícias e situa dizendo o seguinte: hoje viajar entre aldeias chega a ser um risco, pelo que é necessário criar zonas de proteção. Depois do que aconteceu em 2017, depois de tantas mortes, será aceitável que seja um risco, que seja arriscado fazer uma viagem, uma simples viagem entre duas aldeias na zona do Pinhal Interior? Muito obrigado. Para responder. Sim, sim, esse risco pode prevalecer e prevalece quando vivemos entre floresta, não é? Pronto. E se não houver margens de limpas entre as aldeias, ou não existir, ou as nossas estradas não estarem completamente limpas daquelas espécies que são mais invasoras ou que podem eventualmente pôr mais em perigo as populações, é óbvio que deslocar-nos de uma aldeia para a outra, ou até numa 236, que foi o que ocorreu naquele fatídico espaço onde faleceu tanta gente. Se as limpezas estivessem feitas, eu hoje vejo aquele troço, as fotos daquele troço e fico admirada, porque nós vivíamos num autêntico paraíso verde que depois virou aquele inferno, não é? Porquê? Porque nós facilitámos por tudo. Agora, eu creio que o momento de facilitar já acabou, temos que realmente ter outro tipo de postura e temos que ter a consciência cívica que as limpezas florestais têm que ser feitas, que há um conjunto de árvores que não podem ser permitidas junto às povoações, porque está provado que elas não são facilitadoras do apaziguamento de um fogo. Portanto, é isso que temos que fazer. E é isso que, enquanto Presidente da Associação de Vítimas, terei que fazer, é consciencializar, e possivelmente não se pode só consciencializar, terá que haver legislação. E a legislação existe, mas tem que ser feita a aplicar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra. Depreendo das suas palavras que, subsistindo este risco, o Estado não está a cumprir a sua função no que diz respeito aos apoios à limpeza, que tão importantes são. Mas a associação que superiormente dirige integra a Comissão de Acompanhamento do Programa de Revitalização do Pinhal Interior, que é
julgamos nós, o principal documento, o principal instrumento de apoio àquela região e, portanto, também aqui sujeito a escrutínio. A pergunta é qual o balanço que faz da atuação do Estado e, para este efeito em concreto, a atuação do Governo relativamente ao cumprimento do previsto neste programa de revitalização do Pinhal Interior. Para responder, Sra. Presidente. Temos esperança que muitas das promessas venham a ser cumpridas e que não haja um efetivo esquecimento daquelas populações, porque na realidade nós não somos muitos, mas queremos continuar a viver lá. Nascemos por lá, vamos vivendo, possivelmente queremos morrer em segurança. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda nessa qualidade de representante na Comissão de Acompanhamento, de facto o programa, como dizia, é um principal instrumento de apoio àquela região. É muito bonito, é um documento muito bem escrito, com grande visibilidade, mas eu não me queria referir ao que está escrito no papel, gostava de me referir em concreto ao que tem sido posto no terreno. E fazendo uma leitura na diagonal do documento, até sinalizei há pouco aqui algumas questões, vou-lhe perguntar sobre algumas medidas que estão aqui previstas. Por exemplo, a organização do espaço nas áreas queimadas, uma competência do Ministério da Administração Interna, do Ministro Adjunto, da Unidade de Missão, do Ministério do Ambiente, isto tem sido feito. Está cumprida esta medida, passados 3 anos da... Sr. Presidente, para responder. Não é visível. Outro exemplo, a instalação de parques de recepção de madeira de resinosas, competência também do Ministro Adjunto, da Unidade de Missão, do Ministro da Administração Interna, da Agricultura. Esta instalação de parques de recepção de madeira de resinosas funcionou? Está concluído? Sr. Presidente. Tínhamos que seja visível neste momento, haverá eventualmente eu creio que é um parque de recepção junto à Castanheira de Pera, mas eu creio que é particular, não me parece que seja público. Havia um outro particular que neste momento está desativado em Figueiró dos Vinhos, pelo menos não é visível a existência desse material que existia, esse material lenhoso que estava lá, neste momento não está. Não tenho já muito tempo, portanto eu vou ler vários exemplos que lhe colocava à consideração e lhe pedia se estão de facto no terreno ou não. Medida de recuperação de povoamentos florestais. Medida de restabelecimento e relançamento da atividade apícola, desenvolvimento da fileira do medronheiro, incremento sustentável da atividade cinegética, assim de forma solta, novas atividades industriais, projeto Pro-Invest, Invest Pinhal Interior, valorização turística do Pinhal Interior, instalação de jovens agricultores, captação de projetos de capital intensivo, mercados locais, projeto piloto de revitalização das aldeias, reforço e melhoria da qualidade do ensino profissional, reforço da resposta de proximidade em saúde. Diziam-nos ontem aqui que há 1000 e tal pessoas sem médico de família no Conselho de Pedrógão Grande. Cooperativas de base social, quantas foram criadas? Projeto de desenvolvimento cultural do território, quantas iniciativas da área cultural foram implementadas? Portanto, destes projetos que eu lhes aqui referi, e podia continuar por aí afora, algum deles está no terreno já? Sr. Presidente. Que eu tenha conhecimento, não, mas eu também não tenho conhecimento do todo. Mas que eu tenha conhecimento, não. Sr. Deputado, para terminar, tem alguma questão? Apenas aproveitar esta sua presença aqui pela experiência que tem, no sentido de nos deixar aqui, para o bom andamento dos trabalhos desta Comissão, as recomendações que entender fazer para que, eventualmente, no relatório final elas possam estar presentes, no sentido de evitar, que é o objetivo da Comissão, evitar que situações aconteçam e se acontecerem, a resposta seja a mais cabal possível, no sentido de minimizar as perdas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente. E eu creio que temos de ter em linha de conta as recomendações do Tribunal de Contas, designadamente na sua linha A, ao Governo e à Assembleia da República que ponderem a elaboração de um quadro legislativo global que regule a ajuda humanitária e solidária, contendo designadamente princípios éticos aplicáveis, regras sobre a definição de critérios de ajuda, procedimentos de coordenação e controle e normas sobre a transparência, prestação de contas e controle financeiro. Neste âmbito, há que considerar o papel do Estado em termos de coordenação e acompanhamento e equacionar um possível mandato de controle financeiro público, mesmo para os casos em que os fundos provenham exclusivamente de donativos privados. Eu creio que é cumprir o que está aqui definido. Acima de tudo, é um bocadinho isso. É o meu sentir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Quero dar um primeiro agradecimento à Sra. Dina Duarte, na qualidade de Presidente da Associação de Vítimas de Incêndios de Pedrógão Grande, pelas declarações aqui prestadas e pela informação que nos trouxe. Começar por afirmar a solidariedade do Bloco de Esquerda com toda a população afetada e com a região como um todo, que viu a maior desastre que algum dia temos memória acontecer e que a todos nos afeta, afirmar também que me preocupa o facto da estrutura florestal não ter mudado até hoje. Os problemas que existiam antes não só se mantêm, como se agravam, porque o desaparecimento, a área florestal ardida de eucalipto hoje está mais concentrada do ponto de vista da densidade de plantas e os riscos de incêndio e a quantidade de material combustível disponível é hoje tende a ser crescente de forma mais acelerada hoje do que antes, devido ao incêndio que por lá passou. Foi um erro do ponto de vista político que o ordenamento da floresta chegasse ao ponto a que chegou e muitos governos tiveram culpas disso. Basta relembrar a lei da liberalização do eucalipto lançada pela Ministra Assunção Cristas, que muito promoveu esta floresta. Na verdade, a situação não mudou, tende a agravar-se e também ao nível do Sistema de Proteção Civil ainda temos em espera o Programa de Ação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, apesar de já terem passado vários anos da ocorrência deste incêndio. Mas não é sobre este assunto que se debruça esta comissão e por isso tenho algumas perguntas que lhe quero colocar, havendo várias que já foram colocadas anteriormente por outros deputados. Relativamente ao processo de reconstrução de habitações, como é que acompanhou ou se acompanhou o processo de recuperação destas habitações? E como é que avalia o processo de atribuição de apoios no âmbito do Fundo de Revita para a recuperação de habitações e também para repor o potencial produtivo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Eu devo dizer, acima de tudo, que durante o período da reconstrução em si, eu não estava, ou seja, eu era associada à Associação de Vítimas, mas não tinha um papel dirigente. A partir de janeiro de 2018 eu deixei de ter o papel dirigente, continuei enquanto associada e só agora em janeiro de 2020 é que passei a ter as funções de Presidente da Direção. Para dizer que o processo de reconstrução é um processo onde todos aprendemos. Não foi uma aprendizagem, eu creio, uma aprendizagem generalizada, em que o programa Revita, ou a solução Revita, foi o tentar agilizar todo um conjunto de situações, a aplicação dos donativos que os portugueses tão generosamente nos tinham feito chegar ao território desta forma. Houve efetivamente todo um conjunto de situações que não estiveram corretas ou que não foram prioritárias, no meu ponto de vista, primeiro as habitações primeiro e depois as outras. Portanto, houve ali alguma alteração de prioridades, mas devo dizer que eu não estava no papel de Presidente da Direção da Associação de Vítimas durante todo este largo período. Enquanto cidadão, obviamente que me preocupei com algumas situações. E depois, obviamente, quando na minha aldeia havia algumas situações que eu não considerei que fossem o correto, percebi que não era só na minha aldeia, que seria eventualmente em algumas outras. E pronto, e na realidade é algo que para mim não foi agradável. Agora, enquanto um território que precisou e que continua a precisar ainda hoje, que seja feita uma reabilitação de paisagem, da própria paisagem da aldeia, efetivamente isso continua premente, não é? Nós continuamos a ter ruínas, eu vivo todos os dias
com uma ruína em frente à minha porta. Todos os dias eu tenho que ver aquilo, não é agradável. Tanto eu quanto os outros vizinhos e os vizinhos de outras aldeias. Não é, obviamente, agradável. Se eu tenho a expectativa de que as coisas sejam feitas, eu quero acreditar que sim. Quero acreditar que a solidariedade dos portugueses, apesar de tudo, pode ainda chegar a ser aplicada no sentido de melhorarmos aquela paisagem. Não só por mim, mas pelos meus filhos, que não os tenho, mas pelos filhos dos outros que eventualmente possam vir a viver naquela aldeia. Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado. Bom, muito está por fazer para reconstruir as áreas ardidas e a economia da região. Todos sabemos isso. E aquilo que lhe questiono é se, na sua opinião, considerando eu que é a sua opinião também, que considera que existiram insuficiências do ponto de vista dos apoios que foram atribuídos, que insuficiências identifica? Onde é que tipo de apoios e onde é que esses apoios faltaram? Sr. Presidente. Há todo um conjunto há uma paisagem que deixou de ser a mesma que eu conhecia na manhã 17 de junho de 2017. E há toda essa paisagem que continua destruída e a expectativa de que as coisas se alterassem, de que não continuássemos a ter que viver paredes meias com a floresta junto às casas. Se me perguntar, e a culpa é de quem? A culpa é de todos nós que plantámos e todos nós que deixámos que fosse plantado. Obviamente que é imprescindível que haja uma alteração e que haja O que é que acontece? A desertificação das nossas aldeias, que já não é de agora, é de há muitos anos, continua a existir. Não há nada que o contrarie, não há um investimento que faça com que as pessoas fiquem ou que venham outros para residir naquele espaço. Este é o problema de todo o interior só tem fogos porque na realidade, e só tem monocultura de eucalipto, porque na realidade estamos envelhecidos, temos poucas iniciativas e somos muito pouco jovens. Portanto, e esta é a realidade do interior. Tudo o que seja feito para alterar isto, obviamente que vai ser alterada a paisagem, vai ser alterado também a forma de estar e também a forma de nós eventualmente exigirmos outro tipo de situações. Posso lhe dizer que eu tinha a esperança que o incêndio de 17 de junho de 2017 fosse uma pedrada no charco. Eu tinha essa esperança enquanto cidadã e continuo a ter essa esperança e tudo farei, tanto eu como os meus colegas da direção da Associação de Vítimas, para que haja uma alteração efetiva da paisagem. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor de continuar. Bom, quero apenas agradecer mais uma vez o testemunho trazido e dou por encerradas as minhas intervenções. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, meu nome pessoal, a Sra. Presidente da Associação de Vítimas e manifestar aqui a nossa solidariedade, que foi por diversas vezes manifestada no terreno, também com a vossa associação, no sentido de procurarmos, aqui no âmbito do nosso trabalho parlamentar, dar sequência àquilo que eram as preocupações da associação, que no fundo eram as preocupações particulares de cada cidadão. E houve ao início, admito, não foi na altura que estava à frente, mas era associada e conhecia, houve ao início necessidade de chamar a atenção para muitas situações particulares e específicas em função da situação em que as pessoas estavam, em função, muitas vezes, da idade e da solidão de algumas pessoas e dos problemas sociais que isso trazia. Hoje, felizmente, essa parte parece mais distante, mas há uma consequência positiva e uma consequência negativa disso. A consequência positiva é eminentemente material, porque efetivamente foram reconstruídas e repostas algumas das situações. A consequência negativa é que a parte de sofrimento, principalmente no que diz respeito às famílias das vítimas e às próprias vítimas que sobreviveram e que lidam
com essa situação, isso parece passar um bocadinho ao lado, mas é muito importante. Porque é que eu quero dar esta palavra? Porque efetivamente não é esse o centro dos trabalhos desta Comissão e do objeto desta Comissão, mas é o centro da nossa preocupação e por isso queríamos transmitir essa solidariedade e disponibilidade para aquilo que ainda haja por fazer no sentido de apoiarmos aquelas pessoas, no sentido de terem uma vida digna e poderem recuperar do choque brutal que sofreram. Esta Comissão é mais sobre os apoios e as suas consequências e, portanto, e no sentido do que estava a dizer antes até, falando primeiro das pessoas, eu queria lhe perguntar, no que diz respeito a indemnizações por morte, no que diz respeito a indemnizações a feridos graves, no que diz respeito a apoio a essencialmente queimados ou pessoas com doenças respiratórias, são essencialmente os dois casos que existem, que necessitam de cuidados prolongadamente, alguns deles para o resto da vida, correu e está tudo resolvido ou bem encaminhado nos casos de quem continua a precisar de cuidados, ou há ainda situações que não estejam resolvidas ou que precisem de ser revistas? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Presidente. Obrigada. Que tenhamos conhecimento, não há nenhum processo que esteja por terminar. Eventualmente há de um ferido grave que está ainda, mas queremos que esteja praticamente com a situação solucionada. Relativamente a todos os outros, os processos estão encerrados, não temos qualquer conhecimento, quer de associados, quer de não associados, que haja algo pendente, pelo que, nesse aspecto, também a Associação de Vítimas tem feito o seu trabalho no sentido de sinalizar uma ou outra situação e fazer chegar a quem direito por parte do Governo para que haja uma visibilidade ou para que seja tratado com a devida celeridade. Isso, obviamente, que é também a missão da Associação de Vítimas. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Muito bem, Sr. Presidente. Durante este período, as pessoas iam ter muito com a Associação no sentido de exporem a sua situação particular e de encontrarem forma dessa situação particular ser tratada, fosse a este nível de apoios pessoais ou fosse, por exemplo, ao nível da reconstrução das casas, ou foram poucas as pessoas que foram ter com a Associação para isso? Para responder. A título pessoal, muitas pessoas contactaram com a Associação e foram apoiadas na medida do possível. Relativamente à questão da reconstrução, entendeu naquela altura a direção que não era uma prioridade a questão das construções, porque considerávamos que o programa Revita teria que lhe dar o acompanhamento devido. Neste momento, quando nos chega a nós estes dois casos que eu no início falei, obviamente que eu reportei a quem direito e pretendemos que a situação seja resolvida relativamente a estes dois processos. De resto, não há mais a dizer, creio eu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então a essa questão, porque eu percebo a delicadeza da questão. Toda a gente, incluindo nós, gostava que a reconstrução fosse feita pelo máximo possível, ou seja, que se reconstruísse tudo o que se pudesse reconstruir, incluindo segundas habitações, mas que se pudesse reconstruir também armazéns, outro tipo de instalações e abrigos, de apoio à atividade agrícola e, portanto, não vamos pôr em causa de que há uns que são a favor de só se fazer a reconstrução das primeiras habitações, outros que acham que se devia reconstruir tudo. Obviamente que todos achamos que deveria ser o máximo possível. Também ninguém é contra, julgo eu, do ponto de vista humanitário, que as condições de vida das pessoas sejam melhoradas. E, portanto, que quem viva em condições menos dignas, tendo uma intervenção pública na sua habitação, essa intervenção pública possa melhorar as condições em que as pessoas vivem. E, portanto, onde isto se coloca tudo é na questão da equidade. Porque, não estando em causa dar o melhor a todos e poder fazer o melhor por todos, o que todos sabemos é que não pode haver situações em que se faça a uns e não se faça a outros, ou que se faça a uns melhor do que se fez a outros.
E isso produz iniquidade e gera eventual sentimento de descontentamento entre as pessoas. Exclusivamente neste ponto, eu perguntava-lhe, há de facto situações que tenham originado esta iniquidade e há pessoas insatisfeitas e queixosas por se sentirem prejudicadas em função disso? Muito obrigado. Sr. Presidente, para responder. Daquilo que eu tenho conhecimento, as pessoas que se consideram insatisfeitas relativamente à tipologia de construção ou à qualidade da construção, reclamaram no seu devido momento. Se foram ou não aceitas as suas reclamações, não sei, não lhe sei dizer. Mas isso foi algo que foi a indicação que ia sendo dada quando as pessoas, naturalmente, enquanto cidadã, se dirigiam a mim, eu dizia, tenho que reclamar no sítio, no devido local, ou no GOR, ou junto do autarca, ou junto de quem de direito, que não, na altura não era também a Associação de Vítimas que deveria gerir esse processo ou essa insatisfação. Houve efetivamente alguma insatisfação, mas as pessoas tiveram que reclamar. O que às vezes acontece é que as pessoas, na maior parte das vezes, ficam no seu espaço e já estão muito gratas porque não perderam tudo e têm alguma coisa que não têm poder de reivindicativo para poder reclamar o que quer que seja, mas pronto, foi sempre uma situação que ficou um bocadinho ao critério de cada um. Muito obrigado. Mas, em função disso, não podendo, obviamente, dar a certeza, porque não participa no fundo Revita, se nós pedirmos ao fundo Revita reclamações de pessoas que não ficaram satisfeitas com a reconstrução das suas casas, essas reclamações existirão? Para responder? Muito possivelmente não. Não há essa capacidade. Estamos a falar com pessoas maioritariamente acima dos 60 e muitos, 70 anos, não é? Portanto, ou os seus filhos o fariam, ou não tendo filhos, nada seria feito. Portanto, e porque há, por parte de todas as pessoas que viram as suas casas reconstruídas, uma grande gratidão pelo que se já tem. Entre perder tudo, fazerem alguma coisa ou ter muito mais, ficam satisfeitos com o que têm. É um bocadinho essa a filosofia de vida. Muito obrigado. Sr. Deputado João Pinheiro Almeida. Muito bem. E relativamente àqueles casos de que já falou, de ruínas que deram origem a casas ou de corrais que pudessem dar origem a casas também, isso tem muito a ver, eu diria que tem tudo a ver com o objeto desta comissão, porque dentro daquele critério de justiça que eu disse, acho que não haverá ninguém que ache que faz sentido transformar uma ruína numa casa ou um corral numa casa antes de ser possível reconstruir segundas habitações. Habitações de pessoas que estão deslocadas dentro do território nacional ou até, casos que existem vários, de pessoas que estão imigradas, que investiram tudo na casa, na sua terra, o que é uma coisa muito normal também, não só naquela região, mas em todo o país, as pessoas fazerem as suas poupanças ao longo da vida e investirem as poupanças da vida na construção de uma casa na região, na terra de onde são originários, não passaria pela cabeça de ninguém uma hierarquia de prioridades que pusesse uma ruína à frente de uma segunda habitação. Mas pode confirmar que isso efetivamente aconteceu, que há segundas habitações que não estão reconstruídas e que há, pelo menos, um caso de uma ruína que deu origem a uma casa. Para responder, Sr. Presidente. Mas eu não posso evitar os factos, eu não posso dizer que não vi ou que não estou em frente a situações dessas. Portanto, efetivamente aconteceu. A forma como as coisas foram geridas ou deixaram de ser, não o sei dizer. Aquilo que eu sei e que me descansou quando li pela primeira vez a questão do Revita, o que era necessário, a documentação que era necessária para poder aceder ao fundo, eu fiquei descansada, porque se as pessoas tinham que ter um contador da água ativo desde não sei quanto tempo antes da tragédia, se tinham que ter um contador de luz a funcionar naquele espaço, para mim seria mais do que... Eu fiquei sempre muito descansada, no sentido em que, ok, isto vai correr bem. Portanto, quando verifiquei uma outra situação que eram por demais evidentes, não é? Portanto, quando nós sabemos que numa aldeia há um realojado, mas se fizeram 3 primeiras habitações, é um bocadinho estranho, percebe? É nesse sentido. Eu estou a dizer aquilo que disse
não enquanto Presidente da Associação de Vítimas, mas enquanto cidadã, quando fui questionada pelos senhores inspectores da Polícia Judiciária relativamente a este processo. Não estou a dizer nem mais, nem menos. Estou a dizer a mesma coisa. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, no sentido de podermos ficar com toda a informação, e o Sr. Presidente disse agora de uma aldeia em que há um realojado e 3 primeiras habitações recuperadas, pode-nos dizer qual é a aldeia, por favor? Sr. Presidente, qual é a aldeia? É a aldeia onde eu vivo. É a minha segunda aldeia, não é a aldeia onde eu estou nas finanças. A minha aldeia é a aldeia do Bolo, em Castanheira de Pera. É a aldeia onde eu vivo, é a aldeia que partilho a casa do meu marido. É a aldeia de Nudeirinho, Graça, Pedrógão Grande. Agora, deixe-me só, eu posso só dizer uma coisa. As pessoas, não sei se o fizeram ou não fizeram porque quiseram, não é? Aquilo que eu creio é que tudo deveria ser reposto, mas se é um curral, é reposto como curral. Se é uma ruína, não se faz nada, retira-se os escombros e pronto. Esse era o meu ponto de vista, mas eu sou uma mera cidadã, não é? Não tenho muito mais a dizer e estou a falar enquanto Dina Duarte, a moradora de Nudeirinho, porque como Presidente da Associação. Muito obrigado, Sra. Moradora. Sr. Deputado, para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente, porque essa informação é clara, objetiva. Nós temos tido aqui outras pessoas que têm feito declarações genéricas e depois com alguma dificuldade de concretizar. E é muito importante que esta Comissão não seja especulativa e, portanto, que se perceba claramente que, em primeiro lugar, eu até ia mais longe do que foi a Sra. Presidente. Eu, se pudesse, em alguns casos, incentivar o regresso das pessoas, a manutenção da ligação, a melhoria da atividade económica, se pudesse pegar em alguma coisa que fosse uma ruína ou uma pequena instalação e transformá-la em melhor, se houvesse condições para isso, possivelmente estávamos a fazer bem por aquela região e estávamos a ser justos. A questão aqui é sempre a questão do tratamento igual a toda a gente. E isso é que uma comissão parlamentar tem que aferir sem julgar quem foi ajudado, mas tendo necessariamente que julgar quem decidiu e quem tomou este tipo de decisões e, portanto, é relevante esta informação e o Sr. Presidente queria dizer que o grupo parlamentar do CDS vai requerer os processos relativos a esta aldeia porque é importante saber como é que, havendo um realojado numa aldeia, há 3 primeiras habitações reconstruídas e dos processos faremos a nossa avaliação. Obviamente não há aqui outra forma de podermos avaliar a situação que não seja esta. Para concluir, última pergunta. Queria perguntar uma coisa que essa parece consensual entre todas as pessoas que aqui vêm falar connosco. Para além da reparação dos danos pessoais, a grande prioridade de todas as entidades públicas em termos de discurso foi a alteração substancial da realidade florestal daquela região. Portanto, ia mudar tudo, não só naquela região, mas no país. Mas para se perceber a dimensão do que ia mudar no país, íamos olhar em primeiro lugar para aquela região. O que eu lhe pergunto é muito simples. Se nós olharmos para o que está a ser feito em termos florestais naquela região, nós podemos de alguma forma ficar descansados em relação ao resto do país? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente. Eu não vivo descansada cada dia que passa, porque sei que eventualmente poderá existir um outro 17 de junho na minha vida ou na vida de outras pessoas. Espero que não se percam mais vidas, porque enquanto associação de vítimas é um bocadinho isso, é alertar para que não volte a morrer mais ninguém naquelas condições, nas dramáticas condições. Tem sido feito algum trabalho? Sim, tem sido. Tem-se limpo as bermas das estradas, os 10 metros? Sim. O IC8? Sim. Tem-se limpo alguma coisa? Sim, tem-se limpo. Isto foi em junho. Estamos 3 meses, 4 meses envolvidos. Precisa ser limpo outra vez. Há capacidade económica de um país como o nosso para limpar todas as bermas, todas as estradas de todo o país? Não sei se há. Tem que ser razoável no pedido que faço. Agora,
eu creio que tem que haver a consciência não só dos produtores, não só do Estado, mas também dos particulares, que temos que pensar diferente, temos que pensar uma solução diferente em termos florestais, porque eu não vivo numa floresta, eu vivo numa monocultura, que não me dá segurança nenhuma, nem a mim, nem aos meus vizinhos. Mas se me perguntar assim, e os seus vizinhos e você deixaram de ter eucalipto, é difícil deixar de ter. Eu vou dizer porquê. Porque nós não temos capacidade económica para arrancar aquelas cepas. Porque não há capacidade económica do Estado para arrancar as cepas que estão à beira das estradas, dentro dos 10 ou dos 20 metros para cada lado das estradas. E as nossas estradas são metade desta mesa. Não é? Quando passam dois carros um pelo outro, um tem que se encolher para o outro passar. E depois temos uma imensa floresta, uma imensa monocultura, que não nos dá, obviamente, segurança, nem a nós, nem aos que querem por lá viver, e porque na 236 não morreram só pessoas que viviam lá, morreram tantos que eram de cá e que eram de outros sítios, que estavam de passagem. E isso pode-me acontecer a mim numa outra 236 deste país. Portanto, e é esta consciência que temos que efetivamente mudar, mas todos, como um todo. Agora, é a solução andarmos permanentemente a limpar? É a solução, eu enquanto privada, limpar 3, 4 vezes o mesmo terreno e continuá-lo a ter sujo, porque se vier um incêndio aquilo vai arder? É a solução os amontoados ficarem desde maio, junho, julho, agosto, setembro ou outubro até virem as primeiras chuvas e continuarem lá amontoados e podem ser um foco de incêndio? Não é solução. Temos que pensar numa solução para o país na íntegra. Temos que pensar que não vale a pena estarmos a continuar com as queimadas, a queimar os sobrantes. Não, que temos que eventualmente destruí-los e deixar ficar os sobrantes no local para que eles efetivamente sejam humus para a nossa terra. E que seja feita. Agora, mudar as mentalidades é muito difícil. Há pessoas que perderam familiares e continuam a plantar eucaliptos perto de casa. O que é que mudou, não é? O que é que aquele fogo trouxe? O que é que aquele fogo trouxe na minha vida? Imensas preocupações, uma imensa tristeza e perceber que há mentalidades de vizinhos meus, e não só, porque os meus vizinhos são todos, não é? Que não mudaram, que ficámos todos à espera que venha um outro incêndio porque isto vai acontecer. Quer dizer, isto para mim é muito triste. Eu viver numa zona ou num país em que se pensa que todos os anos tem que vir um incêndio, não, é um inconformismo. Isto para mim, percebem, é muito triste percebermos que nada é feito. Mas não é só os governantes que têm que mudar, não é? Que têm que mudar esta mentalidade. Não são só as autoridades que têm que fazer a grande mudança. A grande mudança tem que ser feita nas mentalidades. Como é que isso se muda? Educa-se. Prepara-se desde criança para uma outra forma de estar na vida, para uns que vivem no rural e que querem lá viver e que têm que aprender a viver de uma outra forma. Altera-se a paisagem, altera-se a floresta. Não sei se isso é possível, não é? Eu não sei se isso é possível, mas eu gostava tanto que fosse diferente. Muito obrigado. Passamos ao grupo parlamentar do PCP. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados. Cumprimentar também a Sra. Presidente da Associação e também agradecer-lhe os esclarecimentos que aqui já nos prestou. De facto, deixou-nos aqui muitas reflexões importantes relativamente àquilo que está na base e na causa dos incêndios. Contudo, o PCP quer fazer aqui aquilo que tem feito em grande maioria das audições. Um ponto prévio. Nós entendemos que é tão legítimo o PSD achar que com esta comissão de inquérito está a fazer uma homenagem às vítimas, quanto o PCP também tem a legitimidade para entender que esta comissão de inquérito não serve para isso e muito até contribui para a ideia de fraude, para a ideia de corrupção, para a ideia de más intenções, que digo-lhe desde já, até nas sucessivas audições, e estamos, salvo erro, é a 12ª, tem-se vindo a desvanecer progressivamente, à medida que vamos fazendo as audições, esta ideia de ter havido aqui um aproveitamento de uma perda tão significativa como houve. Não só as questões relacionadas com as vítimas e em termos da perda de vidas humanas, mas as situações relativamente às perdas materiais.
E, portanto, nós entendemos e fazemos esta apreciação e é legítimo que a façamos. Também compreendemos que quem solicitou esta comissão de inquérito não fique satisfeito com isso, mas nós temos que dizer que claramente o PSD optou por fazer chicana política com esta situação e transformar as vítimas em culpados, em vigaristas. Foi isto que está a acontecer, transformar as pessoas de Pedrógão, porque essa ideia foi criada e foi criado este clima de suspeição e nós repudiamos isso. Nós repudiamos, não aceitamos que seja criada a ideia de que as pessoas de Pedrógão são vigaristas, são malabaristas, entram em esquemas e negócios, não aceitamos isso e as pessoas de Pedrógão e de agentes daquele território podem contar com o PCP para os defender acerrimamente naquilo que é o justo ressarcimento das perdas que tiveram. Mas isto também não nos permite e não nos deve deixar entrar numa campanha de branquear as falhas. É que se por um lado criticamos aquela que foi a atitude para a criação desta comissão, por um lado também não branqueamos aquilo que foram as falhas, a falta de apoio a muitos dos lesados que o governo, quando falo do governo anterior, é o governo imediatamente antes desta legislatura, o governo PS, porque é ele que tinha a responsabilidade, não quis acudir. E apontamos aí também. E entendemos que aquilo que é mais importante, antes de apontar o dedo às vítimas, é importante que se exija que sejam feitas o ressarcimento. E é isto que nós temos feito com muita consciência e achamos que estamos no caminho certo. Deixe-me só abrir aqui o computador. Por isso, Senhora Presidente, quero-lhe perguntar, desde logo, fazer uma questão: o que é que a preocupa mais? Se é o que foi destruído e deveria ter sido reconstruído e recuperado, porque o PCP entende que uma situação como esta só é sério e justo fazê-la se fizermos uma avaliação do que existia antes, avaliarmos o que foi apoiado e o que foi recuperado e avaliarmos a situação em que estamos. Só é justo fazer isto se pegarmos nesta situação. E por isso pergunto, o que é que a preocupa mais? Se é apoiar o que foi destruído ou se é, no caso, se ter havido alguma irregularidade? A preocupa mais essas irregularidades? Para responder, tem a palavra, Sra. Presidente. Preocupa-me que a imagem dos pedroguenses, castanheirenses e figueiroenses tenha ficado abalada com esta situação. Isso preocupa-me, obviamente, enquanto cidadã que vive lá, que é de lá. Eu sou uma castanheirense que vive em Pedrógão Grande e trabalho em Figueiró dos Vinhos. Obviamente que isso me preocupa, a imagem com que todos nós ficamos. E obviamente que eu fico muito satisfeita que pessoas que tinham casas, que eram casas típicas, que é um aglomerado de cozinha com adega, que neste momento passem a ter uma casa com um conceito de casa diferente. Algumas das pessoas melhoraram significativamente a qualidade das suas habitações. Se todos deveriam ter o mesmo tipo de habitações de qualidade, sim, todos. Os de primeira e os de segunda, todos deveriam ter habitações melhores. Agora, se houve prioridades que foram um bocadinho... Se houve prioridades que não foram prioritárias comparativamente com outras, passa a redundância, isso já é uma situação que não me cabe a mim analisar. Obviamente que a mim o que me cabe, enquanto Presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande, é que também a imagem daquele povo, daquelas gentes que estão sofridas, não fique abalada e que seja limpa, de qualquer mácula. Por isso é bom que se faça justiça, seja ela de que forma for, mas que seja feita. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Compreendemos perfeitamente aquilo que disse, até porque esta questão do julgamento em praça pública foi muito triste e tudo aquilo que foi na comunicação social foi por demais difundido. Nós entendemos que o que for para se corrigir, que seja corrigido, seja apurado, e os tribunais servem para alguma coisa. Mas agora, por uma casa ter ficado com mais 1 metro quadrado, por uma casa ter ficado com um pé direito mais elevado, por haver mais condições de dignidade, não nos parece que exista aqui situações de irregularidade. Aliás, a primeira audição que foi feita nesta comissão foi muito bem o espelho do que é que se queria fazer com esta comissão. O senhor ex-presidente do IRU deixou aqui bem claro que só se preocupou com Pedrógão,
com o Conselho de Pedrógão, estudou acerrimamente todos até à sua fronteira e depois foi buscar toda esta situação. Isto terá alguma intenção por trás, mas nós não queremos mais explorar essa situação. Por isso, aqui o que nos importa é identificar o que é que ficou por apoiar. É esta que nós entendemos que deve ser a grande preocupação. Preocupar-nos mais com o que ficou por apoiar, porque haverá entidades para resolver as outras situações. E, portanto, desde logo, como representante das vítimas, que problemas foram identificados desde logo naquilo que foi a inventariação, naquilo que foi a avaliação dos prejuízos? Que dificuldades é que se encontraram? Sra. Presidente, para responder, por favor. Devo dizer que nesse momento eu não era a Presidente da Associação, pelo que não lhe posso dar uma resposta concreta relativamente a isso. Sr. Deputado, para prosseguir. Portanto, terá aqui alguma dificuldade em dizer-nos, informar-nos, esclarecer-nos relativamente ao processo de atribuição de ajudas nesse âmbito. Nós, o PCP, relativamente a 4 matérias, tem deixado aqui questões muito concretas. A questão da agricultura e da reposição, quer na agricultura, quer na floresta, mas principalmente na agricultura, na pecuária, que foi claramente o que foi mais afetado. Tem sido documentado e esclarecido por parte de vários depoentes que os apoios não chegaram ou não chegaram na justa medida. Eu deixei aqui claro, até fiz uma sugestão ao senhor relator da Comissão, de que parece-nos ficar clara esta ideia. Foi mais os apoios, as necessidades, as perdas, as necessidades a ajustarem-se aos apoios, do que os apoios a ajustarem-se às necessidades. Esta é uma ideia que cada vez fica mais clara. E aquilo que transparece com mais clareza tem a ver com a agricultura. Num processo de candidaturas que foi feito até aos 1.053 euros com apoio da Segurança Social, entre esse valor até aos 5.000 euros com apoio do Fundo Revita, e daí para cima, de uma forma até plafonada, mas com apoio com candidaturas ao PDR, nomeadamente à medida 622. Ora, o que aconteceu foi uma medida complexa, um processo complexo, e queria lhe perguntar se tem informação desta complexidade de ter criado obstáculos na sua candidatura. Sr. Presidente, faz favor. Do que eu tenho conhecimento relativamente aos vizinhos que me fizeram chegar o seu feedback, é que muitas vezes eles tiveram que fazer uma descida das perdas para se enquadrarem num determinado valor. Tudo o que tinha a ver tudo o que tivesse a ver com outro tipo de valores superiores ao que estava pré-estabelecido como um plafond máximo, teriam que ter outro tipo de estrutura enquanto empresários em nome individual, ou teriam que dar iniciatividade, portanto, o que não era de todo o caso da maior parte dos meus vizinhos, que faziam uma agricultura de subsistência por ela, não é? Que tinham o seu trator porque precisavam ter o trator, que tinham... Pronto, porque esta história do cooperativismo ou da cooperativa e de poderem utilizar o mesmo tipo de equipamentos, não, ali é difícil. Cada um tem o seu próprio equipamento e utiliza-o, e pronto. E pouca solidariedade há nesse aspecto. E nesse aspecto, efetivamente, o que se verificou foi que depois houve muita solidariedade, alguns particulares imigrantes noutros países que fizeram chegar alguns tratores, algum equipamento, e que então reduziram a perda em muito dos vizinhos, que tinham perdido todo um conjunto de equipamentos, mas que o valor não era suficiente para poderem adquirir o mesmo equipamento que tinham antes do incêndio. Portanto, e esses donativos que vieram em género foram muito bem-vindos pelos meus vizinhos, obviamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, para prosseguir. Nessa sequência faz sentido perguntar, independentemente na altura não ter responsabilidades na Associação das Vítimas, pelo menos da direção, se conheceu alguma entidade que tenha sido colocada no terreno para promover e para apoiar, ajudar os agricultores a desenvolver estes processos de candidatura, ou se eles foram deixados à mercê e pouco informados, até pouco esclarecidos do que é que eles tinham direito, tendo em consideração a exigência que um processo desses... Para nós faz-nos todo sentido que tivesse sido, por parte do Governo, colocado no terreno apoios
digo apoios em termos técnicos para essas candidaturas. Se efetivamente teve conhecimento de alguma entidade que tenha sido disponibilizada profissionais, técnicos para ajudar a elaborar essas candidaturas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Presidente, para responder. Que eu tenha conhecimento, não, mas que eu tenha conhecimento. Eu não conheço o todo, conheço alguma parte, que eu tenha conhecimento não, e alguns vizinhos acabaram por desistir porque, ao terem que dar iniciatividade, iam ter todo um acréscimo de despesas que não era, que não era execuível, porque aquela é uma agricultura de subsistência por selo, efetivamente não dá para vender, há muito sistema de trocas nas aldeias, se um vizinho tem alguma coisa, partilha com os outros, mas vendas não é, por isso não faria sentido para fazer face ao prejuízo efetivo que as pessoas tinham tido em muito do material agrícola que tinham perdido. Sr. Deputado, para prosseguir. Pois, eu referia-me à questão da divulgação, do esclarecimento, do apoio técnico. Mas quero fazer agora uma questão relativamente a uma matéria que é muito sensível para nós e que o PCP tem questionado também, tem a ver com os serviços públicos. Se há matéria que nós entendemos, e há pouco acompanhei a reflexão que fez relativamente à necessidade de inverter este ciclo, nós chamamos do ciclo vicioso dos incêndios, do despovoamento, onde os incêndios faz parte. Territórios como este, sem gente, é impossível, sem gente, conseguir gerir a floresta e evitar e prevenir estes incêndios. Sem rendimentos, mesmo que tenha gente, também não é possível e, aliás, quando não se tem rendimentos, o que é que acontece? Abandono e despovoamento. Os serviços públicos são fundamentais para fixar as pessoas, quer para fixar os que lá estão, os que lá nascem, quer também para atrair outros para lá. E quero-lhe questionar relativamente a serviços públicos, na área da saúde, na área da segurança, na área até mesmo de instituições de finanças, de instituições bancárias, que são fundamentais para a fixação das pessoas e para dar qualidade de vida àquelas pessoas que lá residem. Que informação é que nos pode dar? Que serviços públicos foram encerrados, que seriam determinantes se existissem? Que serviços públicos estão na iminência de poder vir a encerrar? Tendo em consideração que aquilo que deveria ser exigido era precisamente inverter este ciclo de despovoamento e dos incêndios com a disponibilização de serviços públicos, naturalmente atrai investimento privado, que também é fundamental para uma coisa que é decisiva, que é a criação de emprego. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a Sra. Presidente, a doutora Dina Duarte. Que eu tenha conhecimento relativamente aos serviços públicos, alguns deles vão ser integrados nos serviços municipais de algumas autarquias, designadamente a Segurança Social, creio que eventualmente poderá haver um ou outro serviço, não sei, eu própria trabalho no Serviço de Emprego de Figueiró dos Vinhos, vamos continuando a trabalhar. A ideia é que eles serão reduzidos aos seus mínimos nestes territórios de baixa densidade populacional. Esperamos que haja um quebrar de ciclo e que efetivamente não aconteça essa perda de serviços públicos na sua essência, não é? Com a sua isenção, com a sua transparência, com a sua não dependência. Pronto, e efetivamente estamos expectantes que haja aqui um travão, pelo menos nestes nossos territórios de baixa densidade populacional. Sabemos que não seremos especiais, mas gostaríamos de ser tratados como tal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Dina Duarte. Senhores e Srs. Deputados, não existe nenhuma inscrição para a segunda ronda. Tendo também o elevadíssimo número de questões que foram colocadas, assim sendo, resta-me terminar esta audição, agradecendo desde logo aos Srs. Deputados o conjunto de questões que colocaram e também muito à doutora Dina Duarte, porque imagino que não é fácil estar, apesar de estarmos aqui a falar dos apoios do Estado e apenas isso, mas não é fácil estar a reviver e a comentar e a falar assuntos tão sensíveis como foi aquele drama todo. Agradecer-lhe muito a sua disponibilidade, agradecer-lhe de forma muito generosa como esteve aqui a tentar colaborar com a Comissão. Resta-nos a nós fazer o nosso trabalho e agradecer-lhe a sua presença e um bom regresso. E muito obrigado, Srs. Deputados.
amanhã teremos nova audição, conforme sabem. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu não sei se quer usar a palavra, não tenho nada a opor a isso. A nossa depoente pretendia dirigir umas palavras à Comissão e, portanto, o Sr. Deputado me dirá qual é o motivo da sua interpelação. Então, com a sua licença, daria a palavra à doutora Diana Duarte. Faz favor, tem a palavra. Quero agradecer o facto de me terem ouvido enquanto cidadã e também enquanto Presidente da Associação de Vítimas de Pedrógão Grande, que é algo que eu gostaria que não existisse, mas temos que viver com estas necessidades, não é? Enquanto existir alguém que precise do apoio pelo facto do incêndio de 17 de junho, terei que falar, terá que existir sempre uma voz, e essa voz será a da Associação de Vítimas, e espero que corra tudo pelo melhor na verdade que queremos que seja apurada, e acima de tudo que o povo de Pedrógão, de Castanheira e de Figueiró dos Vinhos não fique ferido por tudo isto, por toda esta situação. É isso que, acima de tudo, enquanto cidadã que nasceu em Castanheira, que trabalha em Figueiró dos Vinhos e que também vive em Pedrógão Grande, tenho muito orgulho em ser uma beira. E por isso mesmo espero que a imagem deste interior, um bocadinho esquecido, que efetivamente não tenha vindo pelos piores motivos, que seja aqui um ponto de partida, e é isso que nós fazemos fé que Pedrógão tenha sido uma lição, que seja uma lição de futuro. Está nas mãos dos senhores deputados também legislarem no sentido daquilo que o Tribunal de Contas fez, das recomendações que saíram de lá, e nós esperamos que sim, que não haja mais nenhuma tragédia, que tenha sido a pior de todas neste sentido, e que possam colaborar para que aquele território seja diferente. Naquilo que esteja nas vossas mãos, por favor, ajudem-nos. Nós precisamos que seja muito positivo voltar a viver no interior. O interior, quando eu nasci, que tinha uma paisagem diferente. Agora são muitos eucaliptos, mas é o que é. Desde que eles não estejam à beira da casa, para nós é um descanso. Muito obrigada por me terem ouvido e o resto, boa tarde. Muito obrigado novamente. Assim termina esta audição. Renovo o meu agradecimento, senhores deputados, e agradeço a vossa presença amanhã também. Boa tarde.